Ontem eu vim para o Rio de Janeiro, né? Então, estou no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, ontem eu falei assim, eu não vou dormir hoje sem atualizar os vídeos do SECAC e sem atualizar os vídeos do estudo que eu faço do Paulo Estevam, porque também o pessoal que não consegue ir fica esperando eu atualizar para eles assistirem. Aí ontem eu falei, não vou dormir enquanto eu não conseguir atualizar. Aí consegui atualizar tudo ontem, graças a Deus. E semana que eu Ótimo. viajo para o Rio é complicado, mas consegui. Aham. Tinham poucos, aí eu consegui. Vamos lá então. Tá. É, vou compartilhar aqui o nosso capítulo de hoje, porque como a Leide falou que a Gabi tem uma outra pessoa também que ela falou que ia participar. Eu não sabia se tinha o livro ou não. Aí eu digitalizei então o nosso estudo para a gente poder ler aqui. Então, eu já vou colocar aqui, que aí a gente vai lendo aqui. É, semana passada, nós lemos o capítulo 10, né? Estudamos e comentamos o capítulo 10. E no capítulo 10 a gente conheceu a colônia semeador. A colônia semeadora, a gente viu que é uma colônia de apoio aos trabalhadores da evangelização. Nós vimos que ela é uma colônia móvel, né? Ela não é uma colônia fixa, como outras colônias que existem, como o Nosso Lar, por exemplo, que são colônias fixas. A semeador não, ela é uma colônia móvel e ela se movimenta de acordo com a necessidade do trabalho da evangelização. E o o Lúcio Abreu falou no livro que no momento que ele passava a história do livro para a médium que psicografou, naquele momento ali a colônia se encontrava próximo à cidade de Belo Horizonte. E aí eu comentei que o centro que ele frequentava quando encarnado era lá, é lá, na verdade, né? Então, como ele estava recebendo uma companheira de lá, eles estavam com trabalhos ligados àquela cidade, então a colônia estava localizada ali nas proximidades de Belo Horizonte. A gente viu também, chegando na colônia, o livro trouxe para a gente a importância do estudo do Evangelho de Jesus, dos textos mesmo, da Bíblia que eu falei, né? Nós vimos as tecnologias que eles utilizavam lá, tinha aquele globo e conforme eles iam falando dos evangelizadores, aí aparecia as luzes, né? Os evangelizadores ativos tinham uma luminosidade, os inativos tinham outra. Quando eles passaram a falar sobre as crianças, outras luzes das crianças que estavam ali sendo observadas através da evangelização. E eles se reuniam, e ali eles debatiam os projetos, eles falavam também vários projetos que se iniciam no plano espiritual e se materializam no plano físico. Porém, a gente comentou que eles falaram sobre isso também, que muitos projetos que eram idealizados no plano espiritual não chegavam ainda a se concretizar no plano material. Por quê? Porque para se concretizar aqui depende da gente. E a gente é muito cansado, a gente é muito indisciplinado, a gente é muito tudo. E a gente dá trabalho, né? Então, nem todos os projetos ainda haviam sido concretizados. Então, esse é um pequeno resuminho do que a gente viu nesse capítulo 10. Sobre isso, tudo que a gente viu, você quer comentar alguma coisa, Ângelo? Não, tá tranquilo. Tá alinhado aí. Que a gente discutiu semana passada. Foi tudo isso, Você né? fez você fez um resumo, um apanhado geral aí. Então tá. Então hoje nós vamos entrar nesse capítulo 11. E como o capítulo 11 é um capítulo curtinho, eu trouxe já também, junto com o capítulo 11, o capítulo 12. E aí, a gente, concluindo o 11, a gente já entra no 12, mesmo que a gente não consiga completar ele, mas a gente já começa, porque a gente vai ver que o 11 é muito curtinho. Bom, o 11, então, tem como título Felicidade Adiada. Vai falar justamente sobre essa questão dos projetos. Ó. Após seguirmos toda a pauta com proveito e qualidade, e realizarmos os apontamentos necessários, aqui eles estão falando da reunião
que aconteceu lá no Semeador, né? Naquela reunião que eles falavam primeiro sobre os temas mais urgentes, e aí eles pontuaram que os mais urgentes eram ligados às famílias, dos evangelizandos, né? Depois eles falavam sobre os evangelizadores, depois sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os projetos. Então, eles estavam ali se reuniram e falaram sobre isso tudo. Então, está falando aqui, passamos cada grupo as tarefas que nos filiávamos. Por haver tempo hábil ao diálogo construtivo, Aninha me interpelou. Senhor Lúcio, me atordou a ideia de que trabalhos previamente organizados e com responsabilidades assumidas possam não culminar em sucesso, apesar de todo o amparo do plano espiritual de que somos testemunhas. Olha, ela está falando justamente daquilo que a gente viu no finzinho do capítulo 10 dos projetos que são iniciados e idealizados pela equipe do plano espiritual e até por nós, aceitos enquanto a gente estava lá, né, na erraticidade, né, no estado de erraticidade. Só que quando a gente encarna, a gente não consegue colocar em prática. E ela está falando que ela não consegue compreender como é que pode culminar não culminar em sucesso, apesar de todo o amparo. E ele vai explicar. Todo empreendimento em mãos humanas, filha, guarda certa parcela de insegurança, advinda justamente da indisciplina, tão comum entre os que transitam na carne. Na verdade, a porcentagem dos que atingem uma boa cota das metas estabelecidas ainda é muito pequena. E interessante nesse ponto aqui que isso não acontece só no que se relaciona aos trabalhos e aos projetos da evangelização espírita infantil. Isso acontece, a gente vê pelas narrativas dos espíritos, através dos livros, que isso acontece em qualquer situação quando diz respeito a nós, espíritos, né? Quando estamos na erraticidade, preparando para retornar. Aí a gente, quando está em condições, participa do nosso projeto reencarnatório. E quando a gente reencarna, tudo é muito difícil, né? E eu não sei se você conhece, Ângelos, isso, não sei se a Gabi conhece, essa afirmativa, que Kardec, por exemplo, né? Kardec, um espírito que a gente já conhece, né? Já sabe a grandiosidade desse espírito. E a missão que ele veio concluir nessa encarnação dele como Kardec, né? Que foi de trazer o Consolador Prometido. Essa missão era de tamanha importância, né? De tamanha importância que ela não poderia falhar. Essa missão não poderia falhar. Ela veio no tempo certo que ela tinha que vir e ela não poderia falhar. Mas, sabendo o próprio Kardec e sabendo todos aqueles espíritos que auxiliaram Kardec na codificação e que com certeza estavam com ele nesse planejamento reencarnatório, que estar na matéria, né, descer a matéria, é uma tarefa que pode prejudicar o planejamento, que eles enviaram junto com Kardec Leon Denis. Leon Denis, você já ouviu falar nisso, Ângelos? Que Leon Denis seria o sucessor de Kardec para essa tarefa da codificação espírita, caso Kardec falhasse na missão dele? Você já tinha ouvido falar Sim, sobre isso? já. Uhum. Já, né? Então, e aí a gente imagina, né? Tudo bem que, guardadas as proporções, né, a missão de Kardec era a missão, né? E as nossas missões individuais são missõezinhas. Mas isso mostra para gente o quanto é difícil estar na matéria. Não é fácil, né? Quando a gente está no plano espiritual, tudo parece muito mais fácil de lá, né? Até os espíritos
protetores, eles falam quando a gente está fazendo nosso projeto reencarnatório, eles falam, olha, vai com calma, é difícil, quando chegar lá você pode não conseguir. Então, escolhe uma prova por vez, né? Não Não, não abraça muita coisa, não. não traz muita coisa não, traz muita bagagem não, porque é difícil. Eu lembro lá em Salvador, nessa ânsia da juventude, né, da gente quando adolescente e começa a conhecer os trabalhos e quer se envolver, as pessoas vão lhe convidando para poder participar. Ah, tem aqui um grupo de estudo, ah, aqui tem trabalho assim. E aí eu e minha irmã, né, e os amigos que eram da mesma sala da juventude, a gente acabava abraçando tudo. Aí, em dado momento, o pessoal, né, mais antigo, né, os mais experientes, falam assim: olha, cuidado, vocês estão se comprometendo em várias atividades, né, e não estão tendo controle de conflitos de horário. E a gente, por exemplo, hoje em dia, se eu for fazer um compromisso aqui com você, como a gente está fazendo, eu vou anotar e vou marcar aquele momento. Mas a gente, adolescente, acha que dá para fazer tudo, dá para salvar o mundo naquele momento, né? E É, realmente aconteceram, né, alguns momentos que a gente conflitou com os horários e a gente foi começando a ter os freios aí, pois é. senão. E assim a gente é também quando a gente vem fazer o nosso plano reencarnatório, né? Que é tudo ao mesmo tempo, resgatar tudo. Só que os Uhum, nossos débitos são tantos que numa vida só não dá. A gente é assim mesmo, né? E eu já fui muito assim, nem foi na juventude, não. Foi há bem pouco tempo eu queria abraçar tudo. Eu não sabia dizer não, né? Era muito difícil para mim dizer não. E aí eu também queria abraçar tudo e ficava bem complicado. E aí a gente acaba não fazendo nada bem feito, né? Porque quando você se uhum, envolve com um monte de tarefa, é impossível você fazer bem feito todas as tarefas. Então, às vezes, é melhor você reduzir um pouquinho e fazer bem feito, né? Do que você fazer de qualquer jeito. uhum. Então, a Aninha estava lá questionando. Na verdade, a porcentagem que a gente já leu. Então, vai bem. Mas como isso me parece incompatível com a destinação ao sucesso de cada um. Ela falando, né? Que ela está falando assim, a gente não é destinado ao sucesso, a gente não é impelido ao progresso. Como assim? E aí ele falou, cabe nos lembrar, porém, que toda caminhada é conjunto de passos. E os primeiros passos da criatura, por conta da sua inexperiência, são quase sempre vacilantes. Observe os bebês que começam a andar. A quantidade de tombos ou passos inseguros é altíssima em relação aos passos seguros. Mas isso não quer dizer que não aprenderão. Quer dizer apenas que é necessário tempo para o sucesso. O fracasso desses projetos se deve à inexperiência, que ele falou ali, né? Da inexperiência, fez analogia com a criança. Ele fala: não diga fracasso, pois não é. Trata-se de um adiamento. Daí o título do capítulo, né? Felicidade adiada. Trata-se de um adiamento. A inexperiência e a ignorância no bem são alguns dos fatores que interferem. Então, esses são só alguns dos fatores que interferem. A inexperiência e a ignorância no bem. A indisciplina, o personalismo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a falta de fé são outros tantos óbices, todos frutos da imaturidade espiritual. Porque a gente não sabe ainda a importância, né? Foi o que você falou. Você falou a gente quando eu era jovem, mas você quis se referir literalmente à vida jovem, né? Mas a gente também é jovem do ponto de vista espiritual ainda, né? Espíritos muito jovens ainda, né? E aí a gente não despertou ainda para o quão maravilhoso é a gente, por exemplo, estar numa seara do bem, né? A gente está num trabalho que frutifique o amor. A gente ainda não consegue despertar para isso. Lá no centro que eu trabalhava, é, eu via
muito bem, assim, as características dos companheiros. Tinha um companheiro que só gostava de trabalho que colocasse a mão na massa, né? Então, gostava de ir para a cozinha, gostava de carregava a mesa. Você podia chamar ele para fazer, eles, né? Que eram mais de um, para fazer qualquer coisa que fosse de botar a mão na massa. Carregar a mesa para cá, carregar a mesa para lá, consertar a porta, consertar ar-condicionado, trabalhar na cozinha, fazer tudo. Mas não chama para fazer um estudo porque não senta para estudar. E outros que adoravam sentar para estudar, mas na hora de botar a mão na massa para trabalhar, organizar um evento, organizar uma confraternização, não queria saber. Então, e a gente, na verdade, precisa de tudo, né? Tem a hora de estudar e tem a hora de trabalhar. E a gente precisa de tudo, né? Sobretudo na casa espírita, né? A casa espírita está sempre precisando de trabalhador para colocar a mão na massa e trabalhador para estudar também. Mas a gente ainda não tem essa maturidade, né? Essa maturidade espiritual, dessa necessidade, né? Então a gente ainda, por conta da nossa vaidade, como ele colocou aqui, por conta do nosso egoísmo, né? Do orgulho, do personalismo, a gente vai escolhendo o que fazer e não aproveita aquilo que nos aparece. E ele coloca aqui, frutos da imaturidade espiritual. Aí ela perguntou: e a solução? É bem simples, apesar de trabalhosa. Está ligada ao esforço próprio de cada um de nós. E ela falou: entendo. Aninha sorriu, lembrando-se de mais situações que lhe visitavam a mente, e continuou: recordo-me agora de companheiros nossos que deixaram o trabalho. São como o Senhor bem comparou instituições que adiaram o sucesso guardam as mesmas características, ou seja, né, aquelas pessoas e aquelas instituições que não despertaram ou retardaram ou não colocaram em prática o trabalho como deveria ser colocado, adiam o sucesso daquele. Porque o sucesso é certo, né? Quando você começa a trabalhar, quando você começa a se dedicar com o mínimo de disciplina e amor, o sucesso é certo, porque tem uma espiritualidade ali amparando, né? Mas enquanto a gente não coloca a mão na massa e não coloca para funcionar, aí não tem como esse sucesso acontecer. Então ele é adiado. Cara, Ana, necessitamos compreender o verdadeiro valor de certas orientações para entender melhor o que Jesus quer de nós. O evangelizador, minha filha, é uma instituição do Evangelho de Jesus em si mesmo. Guarda a gravidade de uma obra, de uma edificação. Observamos em certas tarefas evangelizadores tendo acompanhamentos dignos de uma instituição voltada ao bem, ou seja, né? Um evangelizador com vários espíritos acompanhando e auxiliando, ou seja, com um auxílio de uma instituição, né? Com vários espíritos ali auxiliando. Temos necessidade urgente de sentir a importância da tarefa da evangelização. Muito se fala na crosta sobre se muito se ouve sobre o assunto. Técnicos desenvolvem didáticas de exposição sobre temas e estudiosos elaboram teorias, mas poucos sentem verdadeiramente a real dimensão da evangelização. Não compreendem essa tarefa de parceria com Jesus. Não percebem a chance insuperável de respirar as vibrações de planos superiores no convívio com seres iluminados que gentilmente se dispõem a acompanhar os corações daqueles que se engajam na tarefa com toda a alma. E aqui ele está falando isso, relembrando, lá no prefácio, é, eu não sei se foi Bezerra ou se foi Eurípides, que mencionou que os espíritos ligados aos trabalhos da evangelização são espíritos que têm acesso direto ao Cristo, né? Então, por isso que ele está colocando aqui. Não percebem a chance insuperável de respirar vibrações de planos superiores
no convívio com esses seres iluminados. A gente não faz ideia, né, de como os espíritos que trabalham junto com a evangelização são espíritos de tamanha evolução. Nesse momento, calei-me, embargado pela emoção. Aqui é o Lúcio falando, né? Aninha suspirou mansamente em profundas cogitações. Aqui a gente terminou o capítulo 11. Quer colocar alguma coisa, Ângelos? Não, tá tranquilo. Vamos É, seguir? vamos seguir. Não sei se a Gabriela tá ouvindo aí. Quer Tô falar alguma conseguindo, coisa? tô Ah, conseguindo acompanhar aqui. Quer falar alguma coisa, Gabi? Não, Não? Tá, vamos lá. Então vamos para o capítulo 12, ó. Capítulo 12. Visita aos evangelizandos. Então, eles terminaram as reuniões, né? Traçaram as metas, analisaram as metas cumpridas, traçaram as novas metas, falaram sobre os problemas a serem resolvidos, e aí começaram o trabalho. Como já dissemos, nossos trabalhos estão diretamente ligados ao acompanhamento dos evangelizandos. Aqui, quem está falando isso é o Lúcio, porque alguns capítulos anteriores ele falou que a equipe do plano espiritual ela é dividida por setores, né? Então tinha a equipe responsável pelos evangelizadores, a equipe responsável pelas famílias, a equipe responsável pelos evangelizandos. E eles estavam nessa equipe, né? Responsável pelos evangelizandos. Então, foi o que ele falou aqui. Como já dissemos, nossos trabalhos estão diretamente ligados ao acompanhamento dos evangelizantes. Conforme as deliberações de nossa reunião, nos dedicamos às visitas necessárias, preparando-nos condignamente para a tarefa que exige muita vigilância e estabilidade. Isso aqui é bem interessante. Para tal, reunimos a equipe e já com a pauta dos locais e dos atendimentos previamente estabelecidos. Ou seja, né, lá no início do livro a gente viu que a equipe do plano espiritual tinha a ficha de cada evangelizando. Essa ficha vinha um resumo que era preparado por espíritos especialistas em várias áreas. E eles preparavam como se fosse um dossiê de cada criança e o que que aquela criança precisava de acompanhamento. Então, eles se reuniam nessas reuniões, deliberavam o que que poderia ser feito ali para cada problema pontuado, e depois que eles deliberavam o que que podia ser feito, eles colocavam a mão na massa. E aqui ele vai descrever para a gente o que que eles faziam, né? Então, para tal, reunimos a equipe já com a pauta dos locais e dos atendimentos previamente estabelecidos. Após a distribuição dos afazeres, achei por bem instruir a Aninha, ainda não habituada a esse tipo de atividade, para que obtivéssemos o melhor desempenho possível. Ela ia acompanhar eles nesse atendimento. E aí ela precisava ser orientada de como se comportar, porque tem uma peculiaridade ali que a gente vai ver, ó. Particularmente, a exigência nesse caso é maior que as dos demais? Perguntou-me ao perceber a gravidade em meu tom de voz. Vamos dizer, filha, que esse momento é sério e delicado, pois vamos lidar com o frágil campo vibratório das crianças. Qualquer alteração em nosso campo mental é captada e absorvida muito facilmente pela criança. Nossa atuação precisa ser sempre equilibrada e consciente. Compreende? Entendo, senhor Lúcio, que a criança absorve com facilidade nossas vibrações, mas creio que ainda não assimilo a real dimensão do fato. A gente vai voltar. Deixa eu ler mais um pouquinho, mas a gente vai comentar sobre isso, que isso aqui é bem interessante. A maioria de nós se esquece que a criança
tem a organização física e emocional bastante fragilizada em razão dos naturais ajustes reencarnatórios, principalmente quando esse processo ainda não completou os 3.000 dias. Aí aqui, ó, ele faz uma referência, tá vendo? Ali embaixo, ó, do livro Religião dos Espíritos, capítulo 45. O título é Esquecimento e Reencarnação. Eu separei já esse capítulo desse livro e vou colocar lá no nosso grupo, assim que a gente terminar o nosso estudo. E aí eu já li, tá? Quando eu estava preparando o nosso estudo de hoje, eu já li. Vou colocar lá, e aí eu vou fazer a seguinte proposta: da gente ler de novo e comentar sobre isso na semana que vem, tá? Porque o capítulo é um pouco grandinho, tem muitas coisas para a gente pensar. Então, eu vou colocar lá para a gente fazer uma leitura prévia, e aí na semana que vem a gente já vem e já comenta, que eu acho que assim é mais produtivo do que a gente ler aqui em conjunto, tá bom? Já separei e vou colocar lá. Mas ele está falando aqui o seguinte, né? Conforme nos informa o benfeitor Emmanuel. O que que ele está falando aqui? Ele está falando uma coisa que até fora do meio espírita, algumas pessoas que acreditam, né, no plano espiritual, é um conhecimento comum. Que a criança, ela tem muito mais facilidade de perceber o mundo espiritual do que nós, né? Quantas crianças veem espíritos, né, enquanto criança, percebem. Por quê? Porque como ele bem falou aqui, e como Emmanuel vai esclarecer mais ainda nesse texto. Porque a criança, a gente diz que ela está metade lá no plano espiritual e metade aqui. Porque durante a primeira fase da infância dela, até mais ou menos os 7 anos, né, daí os 3.000 dias, ela passou por um processo de esquecimento para poder reencarnar. A estrutura física dela ainda não é completamente formada, então ela é ainda muito frágil, tanto do ponto de vista físico como emocional. E aí ela sofre muito mais a influência do plano espiritual. Então, tanto ela percebe mais o plano espiritual do que nós, como ela é mais influenciada também, né? Então, por isso que eles estão falando aqui, a gente precisa agir com muita cautela para poder proteger essas crianças, né? Porque são espíritos que ainda estão em processo de formação e consolidação das suas personalidades. Por isso que quando chega, conforme a criança vai evoluindo em idade, né, biológica, e aí ela vai se fortalecendo do ponto de vista físico, né, vai concluindo a sua formação biológica, ela vai se desprendendo da conexão com a mãe, né, porque durante muito tempo ainda a criança tem uma conexão muito forte com a mãe, ela vai se desprendendo, e aí aos poucos o espírito, né, vai manifestando a essência daquele espírito. Aos poucos, a criança vai mostrando as tendências, por exemplo, daquele espírito. Tem criança que desde cedo já mostra muitas tendências muito fortemente, né? Mas outras não. No processo da adolescência, por exemplo, é um processo onde acontece um período de maior desprendimento. Por isso que a adolescência às vezes é um pouco conflitante, né? Um pouco confusa, porque há um movimento psíquico ali do espírito de despertar das suas tendências íntimas, né? E aí conflita às vezes com o ambiente moral que ele tá, né? Às vezes um espírito um pouco mais rebelde, num ambiente de uma família que tem uma estrutura moral mais equilibrada, ele vai ter vários conflitos ali, né? Vários conflitos. Então, é um estudo complexo, não é um estudo simples, mas é um estudo muito interessante, esse estudo que a gente está falando. E esse texto de Emmanuel, Esquecimento e Reencarnação, ele amplia um pouquinho mais o entendimento sobre isso.
Sobre isso, quer falar alguma coisa, Ângelo? Eu tenho dois exemplos dessa situação que você falou aí. Um aconteceu mais recentemente no Lar Francisco de Assis, na evangelização, e, e foi assim notório, notória a condição de que uma determinada semana teve assim uma quantidade muito pouca de evangelizadores que foram, né, para a atividade. E isso ficou assim meio que em cima da hora e a gente acabou não se organizando bem para poder assumir as demandas, né? Tipo assim, eu sou ciclo 3, a pessoa do ciclo 2 faltou, e aí eu vou ficar com duas salas ao mesmo tempo, né? Aí ficou uma coisa assim, de última hora, vamos nos organizar. Talvez isso tenha causado uma instabilidade nos evangelizadores, não sei, né? E que na atividade dos pequenos, no ciclo 1, o descontrole foi tão grande que uma das crianças acabou vomitou em cima da evangelizadora, e foi um descontrole assim que teve que pessoas, né, procurar a mãe da criança que estava naquele estado, né? Ou seja, isso foi bem nítido o quanto que quando a gente não se organiza, né, como corpo de evangelizadores ali, não, a coisa pode até funcionar, mas tem uma grande possibilidade de a coisa dar errado, né? Acontecer algum evento. Lá em Salvador, a gente tinha uma evangelização com as crianças especiais, né? Tinha uma ligação com o Arvida, que é uma instituição de crianças órfãs, né? E a gente levava lá para o centro espírita. E quando tinha sempre uma pessoa nova para poder entrar no trabalho, assim, a sensibilidade dessas crianças eram bem maiores, assim, bem mais forte, eles começavam a criar reações, ter um dengo diferente do comum, às vezes forçava choro, né? Então acabava descontrolando quando entrava alguma pessoa diferente. Ou seja, talvez a sintonia daquela pessoa, né, a condição vibratória que chega em um grupo novo não era equivalente, né? E acabava trazendo alguma reação nesse sentido, né? Então, assim, eu já passei por várias experiências nesse sentido, né? O quanto que nós precisamos estar sintonizados com o trabalho, pensando o tempo todo, estruturando, porque assim, se a gente tiver, tá numa semana não legal e foi para a atividade, né, sem se equilibrar de alguma forma, né, sem buscar fazer um evangelho, né, fazer uma leitura, acaba que as crianças captam isso e acaba gerando, né, mal-estar durante a atividade. Muito bom, Ângelo, os seus exemplos. É exatamente isso. Tirando esse aspecto da criança já ter uma certa sensibilidade e aí está mais suscetível a receber essas informações vibratórias, tirando isso, nós movimentamos a vibração do lugar que a gente está de acordo com a nossa vibração, né? Está lá no pensamento e vida. O nosso pensamento é a força criadora, né? Que cria e transforma tanto o nosso corpo físico como o ambiente físico que a gente se encontra e o outro também, né? A gente faz uma troca de vibração com o outro e modifica também o outro. Então, a gente é modificador do ambiente o tempo inteiro. Ainda mais nesse ambiente de crianças, né? Ainda mais no ambiente de crianças que demandam uma característica especial, né? Então, daí a importância, e você falou do preparo, né? A gente vai falar sobre isso, eu vou trazer isso quando a gente terminar o livro, a importância daquela reunião prévia dos trabalhadores antes de começar a tarefa da evangelização. Uma das importâncias dessa reunião é justamente isso, para que todo mundo procure um mínimo de equilíbrio, né? Porque cada um vem com uma demanda diferente, né? Um saiu de casa com problemas com o marido, outro está com problema no trabalho, outro saiu pensando na compra que tem que fazer, na limpeza da casa, no almoço, cada um com uma demanda diferente. É, Só que para a gente entrar no ambiente do trabalho, aproveitar e auxiliar a equipe do plano espiritual,
a gente precisa dar uma equilibrada, né? Uma equilibrada e uma harmonizada, né? Então, por isso a importância da reunião prévia, leitura de uma página, como você falou, é, a prece, né? E aí, da conscientização do trabalhador que foi para a evangelização, sabendo que estava passando por um momento assim, de na hora ele pedir o amparo, né? Na hora da prece pedir, me ampara, me ajuda a que eu me equilibre, para que eu seja um instrumento frutífero do trabalho de hoje, que eu me... Fazer a prece, né? A prece que vai do coração de cada um. Essa é a importância grandiosa da reunião que antecede o trabalho da evangelização, né? Porque nesse momento a gente também se conecta com a equipe do plano espiritual, né, que vai auxiliar a gente. Agora, se a gente chega lá, numa vibração de preocupação, numa vibração, não que a gente vá tirar da nossa cabeça as preocupações, né? As preocupações vão Isso que eu ia falar continuar, agora. É, né? Mas a gente aham, vai conseguir equilibrar. E o amparo da espiritualidade acontece. Quando você se coloca, né, e você pede, o amparo acontece. uhum. A gente, em contrapartida, né, a gente nunca vai pensar assim, ah, eu só vou fazer a evangelização, o trabalho da evangelização quando tiver tudo em uma paz, estiver tudo tranquilo, quando estiver bem equilibrado. Não. É aquela coisa, né? Você desligar uma chave. Eu acho que eu até comentei na semana passada que eu recebi umas demandas no trabalho, assim, na verdade a semana passada foi uma semana muito desafiadora, que eu poderia falar para as minhas amigas aí, Gabriela e Leide, falar assim, "Olha, infelizmente não vou conseguir participar." Mas eu falei assim, não, eu preciso estar lá, né? Vai ser desgastante um pouco, mas eu vou para lá para eu, né, me equilibrar junto ao trabalho, buscar esse ponto de equilíbrio, né? E voltar. Tipo assim, desligo aqui a chave da preocupação um pouco e vou me conectar com a evangelização. Passando o trabalho, quem sabe até eu seja inspirado a resolver os problemas do trabalho, né, nessa simplesmente ida, né, ao trabalho da evangelização. E realmente acontece. Então, assim, para mim a semana foi muito boa depois de eu ter ido para a evangelização, né, de eu ter me concentrado, ter buscado a leitura, de buscar elementos para poder fazer a atividade, né? Então, eu acho que se a gente simplesmente vou deixar de fazer porque está difícil aqui, e quando deixar as coisas aliviarem, a gente não vai conseguir de jeito nenhum. É verdade. E os problemas sempre vão acontecer, porque os empecilhos eles vão acontecer para te impedir de ir ao trabalho. E isso que você falou também é uma verdade muito grande. Às vezes a gente pensa assim, não vou porque estou com problema e tal. Mas quando a gente vai e consegue se dedicar e consegue se conectar, depois tudo fica mais fácil. A gente consegue, às vezes, Uhum, resolver problemas. Parece que a coisa ilumina dentro da nossa cabeça, né? uhum. Vou fechar aqui rapidinho. Desculpa. Fechei para não tossir, não ter Eu ouvido. também estou aqui fungando, que eu estou meio que resfriado. Minha garganta tá seca demais. Muito Eu bom. É acho. muito bom Deixa a eu. gente, a gente pensar sobre isso tudo, viu? E refletir. E porque isso é uma coisa que acontece com qualquer trabalhador, né? Qualquer trabalhador. Então, ó, Gabriela, quer falar? quer falar, Gabi? Eu tô. Eu tô repetindo isso pra mim todos os dias depois que o Ângelo me mandou um áudio dizendo que eu que ia fazer. Que eu que ia fazer, não, né? Perguntando se eu poderia fazer a história dessa semana agora, né? Eu sou, gente. Ô, Eu, Lânia, eu estou desafiando elas. Semana Ah, é? passada foi Leide que trouxe a história, né, e apresentou. E aí eu falei assim, agora é a vez da Gabriela. Aí ela eu tá tô preocupada. piradinha. Ó, Gabi, faz uma prece, pede inspiração. É assim que vai. Faz uma prece, É, pede inspiração, abre o evangelho, você vai ver como que a coisa, como que o download vai acontecer. é. Mas muito bom esse incentivo, viu, Ângelo? Muito bom mesmo. Não, o Ângelo ter chegado assim, né, junto com a Márcia lá no centro, e a gente tentando estruturar esse projeto da evangelização.
tá tudo se encaixando tão perfeitamente que eu tô achando que é tipo essa história aí que você falou do Kardec com stand-by, sabe? Com o Ah, Leon Denis ali. Agora tem que dar certo. Tem muitos elementos assim para fazer o trabalho andar, sabe? Que não tá tendo para onde a gente se esquivar. não tá tendo pra onde correr, né? A espiritualidade falou É, assim, ó, agora acabou. Agora vai acontecer. agora vai. Porque quando eu e Leide conversamos e que assumimos esse estudo de começar, Ângelos não estava ainda, né? E Ângelos chegou botando uma pressão, botando uma ação no trabalho que tá, tipo assim, não, o caminho é esse mesmo, vamos embora pra frente. Viu? Foi ele que foi convocado, então, para dar o suporte, É, né? é, Gabi, eu não sei se você assistiu o vídeo que eu contei para eles, eu não vou me lembrar qual foi, é que quando um dia anterior que você me mandou a mensagem pedindo se eu podia auxiliar vocês a estudar sobre evangelização, no dia anterior eu tinha assistido um vídeo no Instagram que tinha me deixado assim bem triste porque me lembrou daquele período que eu trabalhava na evangelização, que eu fazia aquele trabalho todo com as crianças e tal, de quanto eu era ativa e tal, e quanto eu estava afastada por estar lá em São José, né? E aí começou a me dar aham. uma tristeza, e aí eu fiz uma prece, e aí pedi para a espiritualidade me amparar, que não me deixasse triste, que eu sabia que eu estava ali ajudando a Gabi, com o meu netinho e tal. No dia seguinte, você me manda aquela mensagem pedindo para eu auxiliar, ajudar a gente a estudar a evangelização, menino. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei, foi uma resposta a jato da Viu como a gente espiritualidade. está Falei, ah, é? conectada? Você quer? Você tá com saudade da evangelização? Então, pera aí que eu vou te arrumar um servicinho. E foi um presente, viu? Porque eu peguei meus livros, estou relendo tudo, comprei livros novos, fiquei muito feliz mesmo. Ai, que bom. Eu tô muito feliz também apesar de eu estar tendo assim, tá sendo um desafio muito grande para mim, né? Porque é muito difícil a mãe em casa com 2 crianças e a demanda é muito alta. Uhum. É, e eu conseguir parar para estudar, parar para assistir as aulas que vocês estão fazendo, mesmo que eu não pare na hora certa, né? E Ângelo, semana passada, me jogou esse desafio aí. Eu tô a semana inteira, todo dia eu pego e consigo dar uma estudadinha, dar uma olhadinha em alguma coisa, e isso está sendo para mim maravilhoso. Ai, que bom. É, Persevera então, viu? Persevera que vai ser bom. vamos lá. Depois quero saber dessa aula aí, hein? Que dia que é Ih, a evangelização? amanhã. Hoje, é terça-feira, não vou conseguir ir, não. Na semana que eu tiver aí, semana que vem, porque terça-feira eu faço Paulo Estevam, senão eu ia lá ver. Vamos lá, vamos Vamos. continuar a leitura, então. A maioria de nós, tá, que ele já leu. Vou ler de novo. A maioria de nós se esquece que a criança tem a organização física e emocional bastante fragilizada em razão dos naturais ajustes reencarnatórios, principalmente quando esse processo ainda não completou os 3.000 dias, conforme nos informa o benfeitor Emmanuel. Reforço assim o alerta sobre a necessidade do equilíbrio emocional e mental, da estabilidade e da temperança. Caso perceba que a emotividade lhe fugiu ao controle, recorra à prece silenciosa. A prece sempre, sempre, né, nas nossas vidas, é um instrumento nosso de socorro, na evangelização também. Às vezes a gente vai se ver em determinadas situações que a gente vai falar, meu Deus, o que que eu faço agora? Não, não pensem duas vezes. É a prece que a gente tem que se socorrer, né? E não precisa ser aquela prece de muitas palavras, não. Uma prece verdadeira, sentida de meu Pai, me ajuda aqui nesse momento, ilumina a minha cabeça para que eu possa lidar aqui com a situação. A gente, quando faz a evangelização em determinados lugares, a gente passa por situações bem difíceis.
Lá na Vila Sapê, que a Gabi conheceu, onde eu fiz a evangelização durante muito tempo, era um núcleo do centro espírita que eu fazia parte, era um núcleo dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Então, já aconteceu, por exemplo, da gente ter evangelizandos lá, não só evangelizando, já aconteceu da gente ter caso de mães se atracando fisicamente dentro do centro no momento da evangelização, né? Não que isso não possa acontecer em outros lugares, né? Mas pela ambiência, não digo por ser um centro que está dentro de uma comunidade, falando isso em relação às pessoas, mas a ambiência, a gente sabe que é uma ambiência diferente, né? Então foi muito difícil, algumas situações foram muito difíceis, e se a gente não recorresse à prece para a gente se equilibrar, a gente acabava entrando naquela vibração ali. E isso aconteceu com alguns trabalhadores. Eles não conseguiram se manter equilibrados e se envolveram na vibração daquilo que estava acontecendo ali. E isso é muito perigoso, né? Vamos lá. Caso perceba que a emotividade lhe fugiu ao controle, recorra à prece silenciosa. Teve, né, nesse mesmo centro uma vez, porque tinham adolescentes lá que eram, por exemplo, ligados ao tráfico do local, que eram do tráfico e frequentavam a casa, né? Então, algumas situações aconteciam justamente por isso, né? Pelo local que o centro estava e pela vivência daquelas pessoas ali, que eram. Ih, acabou a luz aqui em casa. Ficou tudo preto aqui. Ainda bem que o notebook tem bateria própria, né? Acabou a luz aqui em casa. É... E tantas outras situações que aconteceram ali em razão do local que a gente estava. Aí a Aninha falou: assim farei. Prossigamos então. Visitaremos um jovenzinho de 7 anos, participante da nossa evangelização, que tem nos preocupado. Só para explicar que a minha energia caiu e, e aí a minha conexão caiu, mas a gente vai encerrar o estudo na página que a gente terminou, e aí semana que vem a gente continua a estudar esse capítulo 12 e aí prossegue o nosso estudo. Senão, quando eu colocar a gravação lá, vai interromper e ninguém vai entender nada. Então, o Ângelo vai fazer a nossa prece para a gente encerrar. Vamos nos concentrar. Amigo e Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e gostaríamos de agradecer por esta grandiosa oportunidade de compartilharmos os nossos conhecimentos, de aprendermos um com o outro, de nos fortalecermos em prol da evangelização, em prol da nossa sintonia com o plano maior. Agradecemos por todas as suas bênçãos, Mestre, e aqui pedimos que abençoe a cada um de nós, aos nossos lares, e nos conduz em mais uma semana. Fique em nossos corações, não só hoje, como sempre. Que assim seja. Obrigada, querido. Semana que vem, então, eu tô aí e vamos ver se a gente consegue se conhecer, Ângelo, pessoalmente. Falei com a Tá bom. Leide. Não sei se vai dar para você, porque você tá em Macaé, né? Não, mas terça-feira eu tô lá, com certeza. A gente vai estar lá na evangelização. Você já vai estar no sábado, né? Na Conceição de Macabu? Vou. Ah, tem um Pronto. evento no sábado, né, que a Leide falou. É, eu Eu, acho que eu encontro sábado a gente vai estar lá. fraterno, né? Ah, é, o encontro fraterno, isso mesmo. Eu falei que eu É, ia ver se eu consigo chegar para ir no encontro fraterno. Né? é. Muito provavelmente a gente vai sábado. Ah, tomara que sim, pra gente se conhecer pessoalmente. Tá Gabi, certo. então eu mando mensagem para você, tá? Pra gente combinar. Tá.
Beijo, Um querido. Tchau, tchau, beijo. pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.